Nasci envolta em seda, ouro e expectativas que nunca foram minhas. Meu nome é Isabela, princesa herdeira do reino de Monteluna, e desde meus primeiros passos aprendi que minha vida seria regida por protocolos e decisões tomadas por outros. Cresci em corredores de mármore polido, cercada de bajuladores e rostos sempre sorridentes, mas era como viver dentro de uma gaiola luxuosa, onde até mesmo o ar parecia pesado demais para respirar. Sempre ouvi que era afortunada, que qualquer jovem daria tudo para ter minha vida. Mas sorte nunca foi liberdade, e por trás das paredes do palácio, a solidão era minha única companheira verdadeira. Meu pai, o rei Alonso, era um homem de olhar austero e mãos firmes. Para muitos, era uma figura quase mítica, símbolo de força e estabilidade. Para mim, era também um porto seguro, embora seu amor fosse duro, silencioso, e muitas vezes disfarçado sob ordens ríspidas e exigências intransigentes. Apesar da rigidez, eu amava meu pai com todo o meu ser. Entendia que sua maneira de demonstrar carinho vinha impregnada de responsabilidade e peso real. Ainda assim, meu coração, jovem, ansiava por algo que ele jamais poderia me dar: o direito de escolher meu próprio caminho. Conforme os anos passaram, a pressão aumentou. O futuro do reino dependia de alianças poderosas e, portanto, do meu casamento. Lordes, príncipes e duques começaram a desfilar diante de mim, como mercadorias em busca de uma assinatura dourada. Homens mais velhos, frios, com olhos calculistas que me pesavam como se eu fosse apenas uma peça em seus jogos de poder. Em cada banquete e recepção, sentia meu espírito se encolher. Era sufocante sorrir para todos eles, vestindo vestidos deslumbrantes, enquanto meu coração gritava em silêncio pela chance de amar de verdade, de viver algo que fosse meu. Refugiava-me na velha biblioteca do palácio, um espaço esquecido e silencioso, onde o cheiro de pergaminho velho e poeira parecia me abraçar. Ali, entre livros de aventuras, mitos e romances proibidos, eu sonhava com uma vida diferente. Uma vida onde o amor não fosse moeda de troca, onde eu pudesse correr pelos campos sem carregar o peso de uma coroa sobre minha cabeça. Cada história que lia se tornava uma faísca a mais em meu coração revoltoso, até que certo dia percebi que não podia mais apenas sonhar. Eu precisava agir. Naquela noite, sentei-me diante da janela do meu quarto e olhei para o céu estrelado. Era o mesmo céu que brilhava sobre os campos, sobre os vilarejos humildes, sobre todos que viviam suas vidas sem o peso do dever real. Decidi ali, com o coração disparado, que fugiria. Nem por desafio, nem por ingratidão, mas por necessidade de respirar, de viver ao menos uma vez como uma jovem livre. Não sabia ao certo para onde iria, não sabia o que encontraria, mas o desconhecido parecia menos aterrorizante do que uma vida inteira de resignação. Planejei cada passo com o cuidado de quem joga o próprio destino nos dados. Escolhi roupas simples da ala dos criados, uma blusa grosseira, um manto de lã puída e um capuz para esconder meu rosto. Separei moedas suficientes para alguns dias e preparei Sombra, meu cavalo negro, o único ser naquele palácio que conhecia minha alma sem máscaras. Ao olhar pela última vez para meu quarto luxuoso, senti uma pontada no peito. Não de arrependimento, mas de despedida. O castelo estava adormecido quando deslizei pelos corredores frios e silenciosos. Cada passo ecoava como um trovão nos meus ouvidos. O cheiro de pedra molhada, as tapeçarias pesadas, os lustres brilhando fracamente sob a luz da lua, tudo parecia sussurrar: fique, seja boa, obedeça. Mas continuei. Quando finalmente atravessei os portões traseiros e montei, em Sombra, o ar frio da noite cortou meu rosto como navalha, acordando cada nervo do meu corpo. Eu tremia, de medo, de frio, de excitação. Estava realmente fazendo aquilo. A noite parecia viva. A névoa rastejava pelo chão, enrolando-se em torno das patas de Sombra, e o som dos grilos se misturava ao trotar apressado dos cascos. Não sabia para onde meus passos me levariam, apenas que precisava ir o mais longe possível antes que sentissem minha falta.
Cada batida do meu coração era uma martelada contra os grilhões que sempre me prenderam. Pela primeira vez, sentia que minha vida, minha verdadeira vida, começava ali, naquela estrada escura e solitária. Enquanto cavalgava, uma tempestade começou a se formar no horizonte. Vi os relâmpagos cortando o céu e ouvi o rugido distante do trovão. Mas nem a chuva, nem o vento, nem o frio seriam suficientes para me deter. Sorri para mim mesma, uma lágrima quente escorrendo pela bochecha fria. Era assustador, era insano, mas era meu. Pela primeira vez, minha vida era apenas minha, e eu não pretendia desperdiçá-la. A tempestade não tardou a me alcançar. As primeiras gotas caíram, pesadas sobre meu manto, enquanto cavalgava sem rumo definido, apenas com a determinação de fugir cada vez mais para longe de Monteluna. O vento uivava entre as árvores como um coro de fantasmas, e cada relâmpago iluminava por breves instantes o caminho lamacento à minha frente. Sombra relinchava nervoso, sentindo o perigo na atmosfera carregada. Mas eu não podia parar. Liberdade era um fogo tão intenso dentro de mim que nem mesmo o medo conseguia apagá-lo. A estrada logo se tornou traiçoeira. A lama agarrava as patas de Sombra e cada passo exigia esforço redobrado. Meus cabelos, encharcados, colavam-se ao rosto e o capuz já não era suficiente para proteger-me da fúria da natureza. O frio cortava minha pele como lâminas invisíveis e a água gelada escorria por dentro das minhas roupas grossas. Meus dedos, dormentes, mal conseguiam segurar as rédeas. Por um momento, pensei que desmaiaria ali mesmo, anônima e esquecida em uma estrada qualquer, mas a ideia de voltar ao palácio, de ser trancafiada outra vez, era um medo ainda maior. Meus olhos vasculhavam a escuridão em busca de abrigo, qualquer sinal de luz, qualquer promessa de segurança. Estava quase perdendo as esperanças, quando, entre um clarão e outro dos relâmpagos, vi uma pequena lamparina tremeluzindo ao longe. Apertei os calcanhares contra a Sombra, forçando-o a avançar. Cada batida do meu coração ecoava em meus ouvidos, misturada ao estrondo dos trovões. Aquela luz podia ser minha salvação, ou minha perdição, mas eu já não tinha mais forças para hesitar. Conforme me aproximei, a lamparina revelou a silhueta de uma casa simples, feita de madeira e pedra, desafiando o vento com uma teimosia que parecia quase milagrosa. Desmontei de Sombra com dificuldade, minhas pernas vacilando sob o peso do cansaço e do medo. Subi os degraus da pequena varanda, respirei fundo e bati à porta. Cada batida parecia ressoar na noite como um pedido de socorro. Esperei, trêmula, ouvindo apenas o som da chuva martelando o telhado. A porta se abriu devagar, rangendo nos gonzos, revelando uma senhora de cabelos brancos e expressão desconfiada. Ela segurava a lamparina em mãos trêmulas, e seus olhos perscrutavam minha figura encharcada com cautela. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, forcei um sorriso e murmurei: "Estou perdida." E a tempestade me surpreendeu na estrada. Minha voz era apenas um fio, quase inaudível. Por um momento, pensei que ela me mandaria embora. Mas em vez disso, ela abriu a porta um pouco mais e fez sinal para que eu entrasse. O calor da lareira acesa me envolveu como um abraço maternal assim que cruzei o limiar da casa. O cheiro de madeira queimada e sopa fervendo encheu minhas narinas e quase chorei de alívio. Sem fazer perguntas, a senhora, que logo soube se chamar Dona Beatriz, me ofereceu uma manta seca e apontou para uma cadeira perto do fogo. Tremendo de frio, aceitei sem resistir. Era a primeira vez, em muitos anos, que alguém me oferecia algo sem querer nada em troca. Enquanto me aquecia, ouvi passos firmes virem de outro cômodo. Um jovem entrou na sala carregando lenha nos braços, e nossos olhos se encontraram. Seu nome era Arturo. Ele tinha cabelos castanho escuros desgrenhados, pele dourada pelo sol e um olhar profundo que parecia atravessar minhas defesas com uma facilidade assustadora. Seus trajes eram simples, uma camisa de linho puída, calças de couro gastas,
mas havia uma dignidade silenciosa em sua postura que me fez desviar o olhar, envergonhada pela mentira que começava a nascer entre nós. Arturo não fez perguntas. Apenas assentiu com a cabeça para Dona Beatriz, colocou a lenha na lareira e se afastou discretamente, respeitando meu espaço. Seu silêncio era diferente do que eu estava acostumada no palácio. Não era feito de desprezo ou indiferença, mas de respeito genuíno. E foi naquele silêncio carregado de aceitação que encontrei, pela primeira vez, algo que jamais conhecera na vida real. Uma sensação de pertencimento. Naquela noite, encolhida sob a manta áspera, ouvindo o estalar do fogo e o som da chuva batendo nas janelas, adormeci com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela incerteza do que viria. Leve pela primeira centelha de liberdade, real que sentira em toda a minha existência. Dona Beatriz e Arturo não sabiam quem eu era. Para eles, eu era apenas uma jovem perdida. E pela primeira vez, isso era suficiente. Acordei com os primeiros raios tímidos do sol, filtrando-se pelas frestas da janela de madeira. Por um instante, enquanto meus olhos ainda estavam semicerrados e o cheiro de pão fresco invadia o ambiente, esqueci-me de quem eu era. Não havia títulos, não havia responsabilidades, apenas o calor reconfortante de uma casa viva. Meus músculos doíam da cavalgada e da tensão da noite anterior, mas havia uma leveza em meu peito que não sentia havia anos. Levantei-me lentamente, arrumando a manta áspera que me cobria, e ouvi risadas abafadas vindo da cozinha. Dona Beatriz estava, de costas, mexendo uma panela sobre o fogo, enquanto Arturo partia pão e organizava a pequena mesa. A cena era tão simples, tão absurdamente normal, que um sorriso involuntário escapou dos meus lábios. Eles notaram minha presença com naturalidade, sem cerimônia. Dona Beatriz me ofereceu um prato de sopa grossa e um pedaço de pão rústico, enquanto Arturo apenas inclinou levemente a cabeça em cumprimento. Aquele gesto pequeno, desprovido de exigências, me aqueceu mais do que a lareira acesa. Durante o café da manhã, Dona Beatriz contou histórias sobre o vilarejo de Brumasol, sobre suas plantações, sobre o velho moinho que insistia em resistir às tempestades. Arturo, ao seu lado, sorria de vez em quando, de um jeito discreto, quase tímido. Sua presença era firme, como se fosse parte da própria estrutura daquela casa. Eu, que passara a vida toda entre nobres falsos e interesseiros, sentia-me estranhamente à vontade naquela companhia tão genuína. E pela primeira vez, percebi que havia uma felicidade simples em ser apenas uma jovem anônima em meio a gente comum. Depois do desjejum, Arturo saiu para cuidar das tarefas do dia, levando consigo alguns instrumentos agrícolas. Dona Beatriz me convidou para ajudá-la nas pequenas tarefas domésticas e, sem hesitar, aceitei. Lavei pratos, estendi roupas no varal, varri a varanda enquanto sentia o cheiro da terra molhada ainda impregnando o ar após a tempestade da noite anterior. Cada gesto era uma libertação. Cada respiração profunda era um grito silencioso, de alegria por estar viva, por poder simplesmente existir sem máscaras. No fim da manhã, Arturo retornou, trazendo lenha para a lareira e frutas frescas colhidas no pequeno pomar dos fundos. Seus braços fortes carregavam os cestos com facilidade, e seu sorriso, tímido, mas sincero, iluminava seu rosto bronzeado. Troquei um olhar com ele, e naquele breve instante, senti uma conexão que palavras não conseguiriam descrever. Não havia segundas intenções, não havia protocolos. Era apenas a presença de alguém que via além das roupas, além do status. Alguém que, sem saber, já começava a conquistar meu coração. Arturo me convidou, de maneira quase casual, para acompanhá-lo até o riacho que cruzava a parte baixa do vilarejo. Aceitei o convite com entusiasmo disfarçado. Caminhamos lado a lado por trilhas lamacentas e campos abertos, onde o verde parecia ainda mais vibrante sob o brilho suave do sol. O som da água corrente enchia o ar, misturando-se ao canto tímido dos pássaros. Cada passo que dávamos era um passo para fora das amarras que eu carregava.
Eu era apenas Isabela ali, uma jovem perdida e encontrada. Ao chegar ao riacho, Arturo se agachou para encher 2 baldes com água limpa, enquanto eu me sentei, na margem, observando os peixes deslizando sob a superfície translúcida. Era tudo tão diferente do que eu conhecia. Não havia formalidades, apenas a beleza crua da vida, em sua forma mais simples. Arturo me lançou um olhar divertido, ao ver minha expressão de fascínio, e foi nesse momento que, pela primeira vez desde que deixei Monteluna, ri de verdade. Uma risada leve, despretensiosa, vinda da alma. Sentamo-nos ali, sob a sombra de uma árvore robusta, e começamos a conversar. Falei pouco sobre mim, inventando detalhes de uma vida simples que nunca vivi. Ouvi mais do que falei, absorvendo cada pedaço da história de Arturo. Sua infância em Brumassol, sua relação com Dona Beatriz, suas pequenas grandes batalhas contra as dificuldades do campo. Cada palavra dele era como uma canção de liberdade para mim. Cada sorriso tímido era um convite para sonhar com uma vida sem grilhões. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, voltamos para casa. O caminho de volta foi tranquilo, confortável, feito de silêncios compartilhados e olhares cheios de algo que ainda não ousávamos nomear. À medida que nos aproximávamos da casa de Dona Beatriz, percebi que aquele dia havia sido um dos mais felizes da minha vida. Não por grandes acontecimentos, mas pela sensação de finalmente pertencer a algum lugar, mesmo que fosse só por um tempo. Naquela noite, enquanto me deitava novamente perto da lareira, agradeci em silêncio ao destino, à tempestade, a cada passo que me trouxera até ali. Não sabia quanto tempo poderia manter aquele disfarce, não sabia que perigos o futuro reservava, mas por enquanto, tudo o que importava era que eu havia encontrado meu primeiro sorriso livre. E esse sorriso, esse pequeno milagre, ninguém poderia me tirar. O vilarejo de Brumassol parecia ter sido despertado de um longo sono quando a notícia da chegada do circo se espalhou. Barracas coloridas surgiram na praça central, o cheiro doce de maçãs caramelizadas e pipoca invadiu o ar, e risadas infantis ecoavam pelas ruas estreitas. Para os moradores simples, aquele era um evento raro, uma pausa nas rotinas cansativas. Para mim, era uma oportunidade de viver algo que sempre fora negado. Um momento de pura alegria, sem a sombra pesada de expectativas reais. Quando Arturo, com seu jeito tímido, me convidou para ir até o circo com ele e Dona Beatriz, aceitei sem hesitar, sentindo meu coração bater descompassado de antecipação. A tarde caiu dourada e caminhamos até a praça principal. A alegria, no ar, era contagiante. As cores vibrantes das tendas, a música desafinada dos instrumentos improvisados, o cheiro de doces e terra molhada criavam uma atmosfera mágica. Arturo caminhava ao meu lado, com as mãos nos bolsos e um sorriso contido nos lábios, como se também estivesse se permitindo um raro momento de leveza. Senti-me estranhamente nervosa, como uma jovem em seu primeiro baile, mas dessa vez sem vestidos pesados nem regras sufocantes. Dentro da grande tenda, o espetáculo começou com acrobatas saltando no ar, palhaços desengonçados arrancando gargalhadas das crianças, e mágicos com truques desajeitados que, apesar da simplicidade, encantavam a plateia. Eu ria, batia palmas, olhava maravilhada para cada apresentação, completamente absorvida pelo momento. A cada risada que escapava de meus lábios, sentia um peso se desprender de meu peito. Ao meu lado, Arturo também ria, e nossos olhares se cruzavam constantemente, criando uma corrente invisível de cumplicidade. Foi durante a apresentação dos malabaristas que tudo mudou. Um som distinto cortou o barulho da multidão. O trotar, firme de cavalos. Não era o som comum dos cavalos do vilarejo. Era algo mais forte, mais ritmado, mais ameaçador. Meu coração congelou no peito antes mesmo de ver os cavaleiros se aproximarem. Virei-me lentamente, e lá estavam eles. 2. Homens vestidos com as cores reais de Monteluna, seus mantos pesados esvoaçando no vento, seus olhares determinados fixos em mim.
Instintivamente puxei o capuz mais para frente, tentando esconder meu rosto. Mas era inútil. Eles me reconheceram de imediato. Seus cavalos avançaram até a entrada da tenda e um deles desmontou, caminhando rapidamente em minha direção. O pânico subiu pela minha garganta, mas mantive a compostura. Arturo, percebendo minha mudança abrupta, olhou para mim, confuso e alerta. Sua mão roçou discretamente meu braço, como se quisesse me perguntar se tudo estava bem, mas eu apenas balancei a cabeça, pedindo silenciosamente que não se envolvesse. O guarda se aproximou e, com um gesto sutil, inclinou-se ao meu ouvido. Vossa Alteza, o rei Alonso exige sua presença imediata. Ele adoeceu gravemente. Cada palavra caiu sobre mim como um golpe. Meu pai, meu porto seguro, estava doente. A culpa, o medo e a obrigação se chocaram dentro de mim, atropelando o pouco de liberdade que eu conquistara. Não havia escolha. Não havia tempo para despedidas. Lancei a Arturo um último olhar, carregado de tudo o que não podia dizer, e segui com o guarda, montando no cavalo que me fora trazido. Atravessar o vilarejo, sob o olhar curioso das pessoas, foi uma tortura silenciosa. Arturo permaneceu parado na frente da tenda, os braços caídos ao lado do corpo, me observando partir. Sua expressão misturava surpresa, dor e algo mais. Algo que me partiu o coração. Sabia que, para ele, minha súbita partida, a presença daqueles cavaleiros, tudo era um enorme sinal de que eu escondia segredos profundos. E naquele momento, desejei desesperadamente poder explicar tudo. Mas a urgência da situação não me deu espaço nem para um adeus digno. Enquanto cavalgava, sob a chuva fina que começava a cair, sentia que cada batida dos cascos era uma sentença. Cada metro que nos separava era uma muralha sendo erguida entre nós. Sabia que, ao voltar para Monteluna, minha vida mudaria para sempre. Não seria mais a jovem sonhadora de Brumassol. Não poderia mais ser apenas Isabela. A coroa chamava, e com ela viriam todas as obrigações e sacrifícios que tentei desesperadamente deixar para trás. O castelo apareceu no horizonte, sombrio e grandioso, sob o céu tempestuoso. Quando passei pelos portões, senti a liberdade escorrer entre meus dedos como areia. Voltei a ser prisioneira do meu destino, a princesa que deveria carregar não apenas seu próprio fardo, mas o de todo um reino. E, em algum lugar atrás de mim, em um vilarejo pequeno e esquecido, um camponês de olhos dourados ficava para trás, levando consigo o pedaço mais verdadeiro do meu coração. Voltar a Monteluna foi como mergulhar em um pesadelo do qual eu já sabia que não conseguiria acordar. O palácio, com suas paredes de pedra fria e tapeçarias pesadas, parecia ainda mais opressor agora que eu conhecia a liberdade simples de Brumassol. Cada passo pelos corredores vazios ecoava como uma acusação. Os servos, os ministros, os soldados, todos esperavam algo de mim: força, liderança, obediência. Mas dentro de mim, Isabela, a jovem que ria às margens de um riacho ao lado de Arturo, estava sendo sufocada pela obrigação que crescia como uma sombra inescapável. As horas seguintes à minha chegada foram consumidas pela dor e pela ansiedade. Encontrei meu pai, o rei Alonso, deitado em sua enorme cama de dossel, a pele pálida e os olhos antes tão vivos agora opacos e cansados. Segurei sua mão, senti a fragilidade de seus ossos sob a pele fina e desejei poder trocar minha vida pela dele. Apesar de sua rigidez, ele fora minha âncora, meu último elo com o que restava da inocência. Agora, vendo-o assim, entendi que o peso do reino logo cairia sobre meus ombros, de maneira inevitável. Enquanto passava dias e noites ao lado de meu pai, tentando aliviar sua dor com remédios e companhia, minha mente vagava constantemente para Brumassol. Perguntava-me se Arturo pensava em mim, se tentava entender minha partida abrupta. Sabia que, para ele, eu era agora um enigma quebrado, uma mentira mal contada. Cada vez que fechava os olhos, via seu rosto confuso e magoado, seu olhar dourado me atravessando como uma lâmina silenciosa. E em cada lembrança, sentia mais profundamente a culpa se entranhar em minha alma.
Os guardas que me trouxeram de volta relataram entre cochichos que Arturo tentara se aproximar dos portões de Monteluna nos dias seguintes à minha partida. Ficara à distância, apenas observando, como se esperasse algum sinal, alguma explicação. Quando soube disso, meu coração se partiu ainda mais. Eu queria gritar para ele que tudo era culpa das circunstâncias, que meu amor, embora escondido, era real. Mas entre nós havia agora um oceano de silêncios e omissões, e eu, presa na fortaleza de minhas obrigações, não podia atravessá-lo. Escrevi cartas desesperadas que nunca enviei, confissões rasgadas onde eu contava tudo: quem eu era, o motivo da fuga, o amor que nascera silencioso e avassalador entre conversas à beira do riacho e risos tímidos sob o circo improvisado. Cartas onde implorava seu perdão, onde prometia que, se pudesse, largaria tudo para correr de volta a seus braços. Mas as cartas terminavam sempre da mesma maneira, dobradas com cuidado e escondidas no fundo da minha gaveta, porque não havia coragem suficiente em mim para enfrentar as consequências de minhas próprias mentiras. Sabia, no fundo, que Arturo era um homem íntegro, alguém para quem a verdade valia mais que promessas doces. E eu, mesmo sem querer, havia traído essa verdade. Eu não era apenas uma jovem perdida. Eu era a princesa destinada a governar Monteluna. E mesmo que meu coração o amasse com toda a força do mundo, o abismo entre nossas realidades parecia agora intransponível. A dor dessa constatação era uma faca constante cravada em meu peito. O tempo, traiçoeiro, continuava a avançar. Meu pai piorava a cada dia, e com ele a esperança de que eu pudesse, de alguma maneira, voltar a ser apenas Isabela e reescrever meu destino. Em breve, eu seria coroada rainha, e junto com a coroa viria a solidão definitiva, a necessidade de sepultar para sempre o sonho de um amor simples, livre, verdadeiro. A princesa de Monteluna não podia ter um camponês ao seu lado. Essa era a cruel realidade que me ensinaram desde o berço. E agora não havia como escapar dela. Meus conselheiros começaram a me pressionar discretamente para considerar alianças matrimoniais. Falaram de príncipes, de duques, de acordos vantajosos para o futuro do reino. Eu sorria e acenava, mas cada palavra deles era como veneno escorrendo por minhas veias. Sabia que, cedo ou tarde, teria que fazer escolhas impossíveis. Escolhas que me rasgariam em pedaços invisíveis para quem olhasse de fora. A verdade era que, ainda que eu me casasse com o príncipe mais nobre de todos os reinos, meu coração já pertencia a alguém que talvez nunca mais voltasse a confiar em mim. Enquanto caminhava pelos salões gelados do castelo, sentia o peso do destino me esmagando. Em cada tapeçaria que retratava antigos monarcas, via os rostos de pessoas que também sacrificaram seus sonhos pelo bem do reino. E perguntava a mim mesma, dia após dia, se esse era realmente o preço inevitável da coroa. Se era mesmo impossível ser rainha e ainda assim seguir o chamado do próprio coração. Se era tarde demais para mim e para nós. O adeus entre Arturo e eu não aconteceu em palavras ditas frente a frente. Não houve uma despedida formal, nenhuma cena dramática de lágrimas e promessas. Nosso adeus foi feito de silêncios e da distância que o destino cruel plantou entre nós. Cada dia que passava sem notícias dele, sem um vislumbre sequer de esperança, era como enterrar mais um pedaço do que fomos e do que poderíamos ter sido. Às vezes à noite, sentada na beira da minha cama, eu imaginava como seria vê-lo, novamente, correndo para seus braços, confessando tudo. Mas a realidade era fria e imutável. A coroa me chamava, e eu não podia mais fugir. Os últimos dias de vida do meu pai foram consumidos por dores e febres que arrancaram a majestade de seu corpo, deixando apenas um homem velho, vulnerável e assustado. Eu estive lá para ele, segurando sua mão, enxugando o suor da testa, murmurando palavras de conforto que, muitas vezes, mal conseguia acreditar. Mesmo assim, meu coração estava dividido,
uma parte em luto antecipado por meu pai, outra parte ainda vagando perdida por Brumasol, procurando desesperadamente o olhar dourado que me dera um vislumbre de liberdade. No instante em que o rei Alonso deu seu último suspiro, algo dentro de mim morreu também. A dor foi aguda, mas misturada a ela havia também uma sensação amarga de inevitabilidade. Sempre soube que aquele momento viria. Sempre soube que a vida que tive em Brumasol seria apenas um interlúdio breve em uma existência que me exigiria sacrifícios dolorosos. Meu pai partiu chamando por mim, chamando por Isabela. Não pela princesa perfeita, mas pela filha que, mesmo trancada em deveres e responsabilidades, ainda o amava com todo o seu coração. O luto foi oficializado com cerimônias grandiosas, desfiles solenes e discursos emocionados. Vestida de preto, com o véu pesado cobrindo meu rosto, subi as escadas do trono e aceitei a coroa de Monteluna sobre minha cabeça. Quando o frio metal tocou minha testa, uma lágrima escapou, não apenas pela perda do meu pai, mas pela perda definitiva da jovem sonhadora que um dia correra pela margem de um riacho, rindo ao lado de Arturo. A princesa havia morrido junto com o rei. Agora restava apenas a rainha. Com a coroação vieram novas obrigações, novas pressões. O Conselho Real, ávido por garantir alianças, reavivou a antiga pauta dos pretendentes. Cada rosto que me era apresentado parecia uma lembrança viva do que eu havia perdido. Não importava quão nobres fossem seus títulos, quão vastas suas terras. Meu coração não reconhecia nenhum deles. Meu coração, teimoso e ferido, ainda batia em sintonia com um camponês de Brumasol que talvez já nem pensasse mais em mim. Durante semanas me afundei no trabalho, nos protocolos, nas decisões. Era mais fácil lidar com tratados e impostos do que enfrentar o vazio dentro de mim. Às vezes, ao entardecer, caminhava sozinha pelos jardins do palácio, lembrando-me dos campos abertos, da liberdade do vento, da simplicidade das risadas trocadas com Arturo. E em cada pôr do sol, sentia a dor surda de saber que o tempo, esse traidor silencioso, afastava cada vez mais a possibilidade de um reencontro. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias que percebi que precisava aceitar. Arturo era livre. E eu também precisava libertá-lo, ainda que meu coração gritasse o contrário. Talvez ele tivesse seguido em frente. Talvez já amasse outra pessoa. Alguém capaz de lhe oferecer uma vida sem segredos, sem coroas, sem distâncias irreparáveis. E se era assim, quem era eu para querer prendê-lo a um amor impossível? A liberdade que ele me ensinara a amar também significava deixá-lo partir em paz. Escrevi uma última carta, uma que nunca entreguei, mas que sussurrei em pensamento cada vez que sentia sua falta. Nela, eu agradecia. Agradecia por ter me mostrado o que era ser vista, ser amada sem exigências. Agradecia pelos sorrisos compartilhados, pelas palavras não ditas, pelo silêncio confortável. Dizia a ele que, mesmo separados, uma parte de mim sempre seria sua. Dizia que, mesmo rainha de Monteluna, eu nunca esqueceria da jovem de Brumasol que ousou sonhar. Naquela noite, deitada na cama vazia do quarto real, compreendi de vez. Nosso adeus já havia acontecido. Não precisava de declarações grandiosas, nem de despedidas formais. Nosso amor, breve e intenso, havia se eternizado nas pequenas coisas. Na lembrança de uma risada ao lado de um riacho, no toque de uma mão quente sob a chuva, no olhar cúmplice trocado sob a lona colorida de um circo esquecido. E embora meu coração doesse como nunca, havia também uma estranha, amarga paz. Eu amei. Eu fui amada. E nada, nem mesmo a coroa de um reino, poderia apagar isso. Ser coroada rainha deveria ter sido um momento de glória, uma celebração de vitória e orgulho. Mas para mim, Isabela de Monteluna foi como fechar as portas de uma prisão da qual eu mesma joguei a chave no fundo do mar. A coroa em minha cabeça pesava mais do que todo o manto real que arrastava atrás de mim.
Cada passo até o trono era como atravessar uma ponte que se quebrava a cada passada. Quando finalmente me sentei, sentindo o olhar de todo o reino sobre mim, entendi. A liberdade que provei em Brumassol havia sido apenas um suspiro breve, roubado, antes da longa exaustão. Os primeiros meses do meu reinado foram consumidos por audiências, reuniões intermináveis, conselhos apressados que pareciam mais interessados em proteger seus interesses do que em guiar o povo. Eu sorri, assinei decretos, pronunciei discursos, cuidadosamente redigidos, mas cada gesto era vazio. À noite, deitava-me na cama imensa, ladeada por cortinas de veludo, e encarava o teto dourado, perguntando-me se algum dia me sentiria viva novamente. A coroa não trazia paz, não trazia amor. Ela era feita de obrigações silenciosas e de uma solidão tão intensa que às vezes me faltava o ar. Os nobres continuaram pressionando para que eu me casasse. Um casamento, diziam, traria estabilidade ao reino, consolidaria alianças, trazendo listas intermináveis de príncipes e duques, homens que para eles seriam escolhas perfeitas para compartilhar o trono. Eu os ouvia em silêncio, o rosto impassível, enquanto por dentro cada nome ecoava como uma sentença de morte, aos poucos sonhos que ainda resistiam em meu peito. Nenhum deles era Arturo. Nenhum deles conhecia a menina por trás da rainha. Nenhum deles faria meu coração bater como ele fizera, naquela noite sob a lona do circo. Foi em uma dessas longas noites de solidão que tomei uma decisão que mudaria para sempre a história de Monteluna. Se eu não podia ser livre para amar, ao menos garantiria que outros pudessem. Redigi pessoalmente um decreto que mudava as leis matrimoniais do reino. A partir daquele dia, qualquer membro da realeza teria o direito de se casar com quem amasse. Nobre ou plebeu, pouco importava. A notícia caiu como uma bomba sobre o Quintus e Conselho. Recebi olhares indignados, advertências veladas, sussurros traiçoeiros. Mas não recuei. Assinar aquele decreto foi um ato de libertação silenciosa. Cada traço da pena parecia cortar as correntes invisíveis que me atavam ao passado. Quando a tinta secou no papel, senti que pela primeira vez desde minha coroação eu tinha feito algo verdadeiro. Algo que não era para agradar ao conselho, nem para perpetuar tradições. Era um ato para honrar a mim mesma, para honrar aquele breve, mas eterno amor que floresceu às margens de Brumassol. Enquanto o reino se adaptava lentamente a essa nova realidade, eu sabia que meu próximo passo era inevitável. Não podia continuar vivendo como se Arturo fosse apenas uma lembrança bonita guardada numa caixa trancada. Precisava vê-lo. Precisava, ao menos, dizer-lhe tudo o que estava preso dentro de mim, nem que fosse apenas para ouvir que já era tarde demais. A verdade, percebi, era sempre melhor do que o arrependimento de nunca ter tentado. Comecei a planejar minha viagem, em segredo, com a ajuda de poucos aliados em quem confiava plenamente. Não haveria procissões, nem bandeiras desfraldadas. Não haveria a pompa de uma rainha em visita oficial. Eu queria encontrar Arturo como Isabela, a mulher que ele conhecera, a mulher que ainda existia sob todas as camadas de ouro e obrigações. Apenas uma jovem seguindo o chamado do coração, que apesar de tudo, ainda batia por ele. Pouco antes de partir, fui até os jardins do palácio e ajoelhei-me diante do túmulo do meu pai. Toquei a lápide fria, fechei os olhos e murmurei uma promessa silenciosa. Eu seria uma rainha justa, forte e digna, mas não às custas do meu próprio coração. Eu honraria seu legado, mas também criaria o meu. E nesse legado, o amor teria um lugar. Senti uma brisa suave acariciar meu rosto, como se o próprio vento me dissesse para seguir em frente. Na manhã cinzenta da partida, vesti roupas simples, montei num cavalo robusto e segui com poucos guardas leais pelos caminhos que me levariam de volta a Brumassol. Meu coração batia com força a cada passo do animal sobre a estrada. Não sabia o que encontraria. Não sabia se Arturo ainda me queria, se ainda pensava em mim. Mas havia algo mais forte que o medo naquele momento.
a esperança. A esperança teimosa e viva de que o amor, verdadeiro, puro, dolorosamente real, ainda poderia encontrar uma maneira de sobreviver. O caminho de volta a Brumasol parecia mais longo do que da primeira vez. A cada passo do cavalo, o vento frio cortava meu rosto e as lembranças me envolviam como sombras silenciosas. O vilarejo, tão pequeno e modesto, surgia no horizonte como um santuário perdido no tempo. Senti uma mistura de medo e esperança se revolvendo dentro de mim. E se Arturo tivesse seguido em frente? E se me odiasse por tudo que escondi? Não havia como saber, mas mesmo assim, prossegui. Eu precisava encarar as consequências das escolhas que fiz. Chegamos perto da praça central ao entardecer. Brumasol parecia inalterado. O cheiro da lenha queimando nas lareiras, as crianças correndo pelas ruas, o murmúrio de conversas tranquilas entre vizinhos. Tudo ali me parecia ao mesmo tempo familiar e distante, como uma lembrança boa que a dor insistia em embaçar. Desmontei do cavalo e, sozinha, caminhei até a pequena casa de madeira que um dia me ofereceu refúgio e calor. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas ruas vazias. Bati a porta com a mão trêmula. Por um momento, nada aconteceu. Então, passos lentos se aproximaram do outro lado e a porta rangeu ao se abrir. Era Arturo. Ele estava diferente, mais maduro, talvez mais cansado. Mas seus olhos dourados ainda guardavam o mesmo calor que me atravessou na primeira vez em que nos vimos. O silêncio entre nós era pesado, carregado de perguntas não feitas e palavras engasgadas. Vi o momento exato em que ele me reconheceu. Não como a viajante perdida, mas como quem eu realmente era. Isabela, ele disse. E ouvir meu nome em sua voz foi como ter o chão arrancado debaixo dos meus pés. Sua expressão era uma mistura de surpresa, dor e algo que não consegui decifrar imediatamente. Eu tentei sorrir, mas o sorriso morreu antes de se formar completamente. Não sabia como começar, como justificar tudo o que fiz. Sabia apenas que precisava ser honesta, que precisava mostrar a ele, com cada palavra e cada gesto, que meu coração nunca mentiu. Ele me convidou para entrar, com a mesma gentileza silenciosa que sempre teve. A casa parecia menor do que eu me lembrava, talvez porque, agora, o peso do que precisávamos enfrentar era enorme demais para caber ali dentro. Sentei-me onde um dia partilhamos pão e histórias inventadas, enquanto Arturo se manteve de pé, a alguns passos de distância, como se qualquer aproximação prematura pudesse abrir feridas antigas. Com a voz trêmula, contei-lhe tudo. Contei sobre minha verdadeira identidade, sobre o fardo que carregava, sobre a doença e morte de meu pai. Falei sobre a dor da separação, sobre cada noite em que desejei voltar, sobre o decreto que assinei para mudar as leis de Monteluna. Contei-lhe como, em cada decisão difícil, seu rosto, seu sorriso, sua lembrança foram minha âncora e meu farol. Cada palavra que saía de mim era uma promessa de sinceridade, uma tentativa de reconstruir a ponte que eu mesma destruíra. Quando terminei, o silêncio caiu entre nós como uma névoa densa. Arturo não disse nada por longos minutos. Limitou-se a me observar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tristeza, talvez, mas também algo parecido com esperança. Então, finalmente ele falou. Você demorou. Suas palavras não tinham amargura, apenas uma verdade simples e dolorosa. Senti as lágrimas encherem meus olhos e pela primeira vez desde que deixei Brumasol, deixei-as cair livremente. Levantei-me devagar e dei um passo em sua direção. Não sabia se seria recebida ou rejeitada, mas não podia mais me esconder atrás de medos. Demorei, admiti, minha voz embargada. Mas estou aqui, e se você ainda quiser, eu ficaria. Arturo me olhou intensamente por um longo momento, e então, como se uma muralha invisível finalmente tivesse sido derrubada, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. E naquele sorriso, encontrei redenção. Ele estendeu a mão para mim,
e quando nossos dedos se tocaram, senti o universo voltar a fazer sentido. Não havia promessas grandiosas, não havia garantias. Apenas dois corações partidos tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. E eu sabia que seria difícil, que haveria feridas a serem curadas, mágoas a serem superadas. Mas também sabia que, finalmente, estávamos dispostos a lutar juntos. Naquele momento, diante daquela lareira modesta, com a noite caindo suavemente sobre Brumassol, fiz uma última promessa, a única que realmente importava. Nunca mais deixaria o medo decidir por mim. Nunca mais permitiria que títulos, obrigações ou expectativas me afastassem daquilo que fazia minha alma vibrar. Estava disposta a ser rainha, sim. Mas, acima de tudo, estava disposta a ser de Arturo. E ele de mim. As semanas seguintes foram como andar sobre vidro. Cada passo dado entre Arturo e eu era cauteloso, medido, quase temeroso de quebrar a frágil paz que havíamos reconstruído. Não havia pressa, não havia exigências, havia apenas a consciência de que precisávamos nos redescobrir, sem pressões, sem fantasmas antigos nos assombrando. Todos os dias, um pequeno gesto se somava ao anterior. Um sorriso tímido, uma conversa tranquila, um toque sutil. A confiança, ferida, renascia devagar, como uma flor que insiste em brotar entre pedras. Brumassol, com seu ritmo sereno e suas paisagens imutáveis, era o cenário perfeito para essa reconstrução silenciosa. Caminhávamos pelos campos dourados ao entardecer. Sentávamos à beira do riacho, onde um dia dividimos risos e silêncios, e cada momento parecia curar uma pequena parte das feridas que o tempo e as circunstâncias haviam infligido. A vida simples que Arturo levava era tudo que eu sempre sonhara. Verdadeira, despretensiosa, rica nas coisas que realmente importavam. Dona Beatriz, com seu jeito acolhedor e olhos sábios, observava a nossa aproximação com discrição. Às vezes, eu a pegava sorrindo para nós, como se, em seu coração, já soubesse que aquela história inacabada encontraria seu final feliz. Sua presença, embora silenciosa, era um lembrete constante de que a família não é feita apenas de laços de sangue, mas também de laços de escolha, de amor e de lealdade genuína. Com o passar dos dias, ajudei Arturo nas tarefas do vilarejo. Juntos, recolhemos frutas no pomar, consertamos a cerca de uma plantação próxima, alimentamos os animais da pequena propriedade que ele mantinha com tanto orgulho. Essas tarefas simples, que jamais teriam cabido na vida de uma princesa enclausurada, se tornaram meus tesouros. Em cada gota de suor, em cada sorriso trocado sob o sol, eu construía algo mais precioso que qualquer trono, uma vida verdadeira. À noite, sentávamo-nos na varanda da casa de madeira, assistindo ao pôr do sol tingir o céu de laranja e dourado. Nessas horas, compartilhávamos nossos sonhos, os novos, não os antigos que a dor havia despedaçado. Arturo falava de expandir o pomar, talvez começar uma pequena escola para as crianças do vilarejo. Eu falava de usar meu poder como rainha para proteger lugares como Brumassol, para garantir que nenhum decreto jamais destruísse a simplicidade e a beleza daquele mundo. Um dia, durante uma caminhada, paramos diante de uma árvore frondosa às margens do riacho. Arturo desenhou um pequeno coração no tronco áspero com seu canivete e, dentro dele, gravou nossas iniciais, I and A. Olhei para aquele gesto tão singelo e senti as lágrimas encherem meus olhos. Não era uma coroação, nem uma cerimônia cheia de testemunhas, mas para mim foi o maior compromisso que poderia receber. A promessa silenciosa de um amor que sobrevivera ao impossível. A notícia de minha presença em Brumassol, eventualmente, começou a se espalhar. Rumores surgiram, perguntas começaram a ser feitas. O Conselho Real enviou mensageiros discretos, tentando entender meus movimentos. Sabia que não poderia adiar para sempre a volta a Monteluna. Sabia que, de alguma forma, teria que conciliar meu amor por Arturo com minhas responsabilidades como rainha.
Mas por enquanto preferi silenciar essas vozes. O presente era tudo que importava. Uma tarde, enquanto descansávamos sob a sombra da mesma árvore onde nossas iniciais agora moravam, Arturo tomou minha mão e falou, com a mesma serenidade, que sempre me encantou. Eu não quero tirar você do que você é, Isabela. Eu só quero que você saiba que, onde quer que esteja, sempre terá um lar aqui. Suas palavras, tão simples e tão profundas, perfuraram meu peito. E foi ali, sob aquele céu dourado, que eu soube que nunca mais caminharia sozinha. Naquela noite, olhando as estrelas brilharem no vasto céu de Brumassol, tomei minha decisão final. Eu voltaria a Monteluna. Voltaria não para ser apenas a rainha que todos esperavam, mas para ser a rainha que eu escolheria ser. E desta vez, eu não deixaria Arturo para trás. Não importava quão difícil fosse. Não importava os olhares críticos ou as tradições que tentassem me prender. Amor verdadeiro, aprendi, é um reino inteiro por si só. E eu governaria o meu ao lado daquele que escolhi com o coração. Assim, o retorno a Brumassol não foi apenas uma volta física. Foi o reencontro com minha verdadeira identidade. Eu não era apenas Isabela, nem apenas a rainha de Monteluna. Eu era ambas. E com Arturo ao meu lado, estava pronta para enfrentar o que viesse, de cabeça erguida e coração livre. Voltar a Monteluna ao lado de Arturo foi um dos atos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais libertadores da minha vida. Deixamos Brumassol numa manhã fria, com o cheiro de terra molhada ainda impregnando o ar. Enquanto cavalgávamos juntos, sentia dentro de mim uma mistura estranha de medo e excitação. Sabia que os olhos do reino estariam sobre nós. Sabia que muitos nos julgariam, que sussurros e escárnio nos seguiriam pelos corredores dourados do palácio. Mas também sabia que pela primeira vez eu não caminhava sozinha. Levava comigo o amor que resistiu ao tempo, à distância e às máscaras. Quando atravessamos os portões do castelo, as trombetas anunciaram meu retorno. A multidão se aglomerava para ver sua rainha e o homem simples que a acompanhava. Arturo, com sua postura firme e olhos dourados inabaláveis, não se curvou nem vacilou. Caminhou ao meu lado como sempre fez, com dignidade silenciosa, com a força tranquila de quem não precisa de títulos para ter valor. E eu, segurando sua mão firmemente, sabia que qualquer desafio que surgisse, nós enfrentaríamos juntos. O Conselho Real reuniu-se imediatamente, convocado em caráter de urgência. Seus rostos carregavam expressões que variavam entre choque, desaprovação e pânico velado. Permiti que falassem, que expressassem suas preocupações e seus protestos velados. E então, com toda a autoridade e serenidade que o tempo me ensinara a carregar, levantei-me e disse: Eu sou a rainha de Monteluna. E meu primeiro decreto foi garantir que o amor fosse livre neste reino. Hoje, como rainha e como mulher, faço valer essa promessa. A sala mergulhou em um silêncio pesado, e nesse silêncio senti minha vitória. Os dias que se seguiram foram desafiadores. Rumores circularam, alguns nobres ameaçaram suas alianças. Mas o povo, me recebeu de braços abertos. Nas praças e nos campos, ouviam-se histórias sobre a rainha que ousara amar, como qualquer outra mulher. Vi mães apontarem para mim e dizerem às filhas que, talvez, elas também pudessem sonhar. Vi homens comuns olharem para Arturo com respeito genuíno, reconhecendo nele a coragem que faltava em muitos nobres de sangue azul. Arturo, por sua vez, adaptou-se à vida no castelo com a naturalidade de quem nunca buscou grandeza, mas a carrega no coração. Não desejava títulos, não exigia privilégios. Era meu companheiro, meu conselheiro silencioso, meu refúgio. À noite, quando todos os protocolos se dissipavam e ficávamos apenas nós dois, ele me fazia rir como ninguém mais conseguia. E cada gargalhada partilhada era um lembrete de que, apesar de toda a pompa, ainda éramos apenas Isabela e Arturo. Duas almas que escolheram se amar acima de tudo. Decidimos não realizar uma cerimônia grandiosa de casamento.
Em vez disso, organizamos uma celebração simples nos jardins do castelo, aberta a todo o povo. Flores silvestres decoravam o local, músicos populares tocavam canções alegres e a comida era farta e simples. Diante de todo Monteluna, trocamos votos que não precisaram de formalidades rebuscadas. Eu prometi amá-lo com a força de quem desafia o mundo, e ele prometeu ser meu lar, onde quer que eu estivesse. Enquanto dançávamos sob as estrelas, senti as lágrimas escorrendo por meu rosto. Lágrimas de alívio, de gratidão, de pura felicidade. Ao redor, o povo sorria, brindava, celebrava conosco. Foi nesse momento, cercada de música, de luzes e de amor, que compreendi que a verdadeira realeza não está no sangue ou nas coroas, mas na coragem de viver fiel a si mesmo. Monteluna, naquele dia, renasceu junto comigo. Um reino não governado, apenas pela tradição, mas também pela esperança. Os anos passaram, e cada dia, ao lado de Arturo, foi uma bênção silenciosa. Vimos invernos rigorosos e primaveras abundantes. Vimos a dor das perdas e a alegria dos novos começos. Construímos não apenas um reino melhor, mas uma vida onde o amor era o verdadeiro centro de tudo. E mesmo quando as responsabilidades me chamavam para decisões difíceis, bastava um olhar para Arturo para lembrar-me de quem eu era e por quem lutava. Hoje, olhando para trás, sei que não mudaria absolutamente nada. Cada lágrima, cada dúvida, cada batalha travada valeram a pena para viver o amor que encontrei. Amor que me salvou da solidão dourada do palácio. Amor que me ensinou que a liberdade começa dentro de nós. Amor que, entre lágrimas e sorrisos, transformou a princesa prisioneira em uma rainha livre e plenamente feliz. Assim termina a minha história. Não como nos contos de fadas, onde o felizes para sempre é uma promessa vazia, mas como na vida real, cheia de desafios, conquistas e, acima de tudo, amor verdadeiro. Entre lágrimas e sorrisos, encontrei meu lar. E esse, ninguém jamais poderá tirar de mim.